Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai estar com mais uma aula da lista de livros da FUVEST e da Unicamp, que serve principalmente para quem vai estar fazendo a primeira e a segunda fase da FUVEST e a segunda fase da Unicamp. Então hoje a gente vai estar falando sobre o livro A Cidade e as Serras, que foi escrito por Eça de Queiroz. O Eça de Queiroz foi o representante máximo da prosa realista em Portugal. A sua obra A Cidade e as Serras foi publicada póstumamente em 1901, isso porque ele morreu em 1900 em Paris. Então, como o livro não estava completamente acabado, ele teve que ser revisado e terminado póstumamente. Esse livro representa a terceira fase do Eça de Queiroz, que foi a sua maturidade artística, quando ele finalmente definiu exatamente o que ele queria. Assiste-se nela uma reconciliação do Eça de Queiroz com os valores tradicionais da sociedade portuguesa, tão criticados por ele nas obras das fases anteriores. Agora, seus livros são marcados por uma ironia simpática e não mais pela sátira feroz e destrutiva que é responsável por boa parte da força dos romances precedentes. Então, agora a gente vai para o enredo do livro A Cidade e as Serras. O romance ele é narrado pelo José Fernandes, que é um amigo do Jacinto. Zé Fernandes apresenta o passado do Jacinto logo no começo. Ele fala que um velho senhor antigo chamado Jacinto Galeão, que ele era, como se diz, avô do Jacinto, um dia escorrega numa casca de laranja e cai na rua. Alguém que passava ajuda ele a levantar, e esse alguém era nada menos que Dom Miguel. O velho senhor, Jacinto Galeão, fica para sempre grato ao príncipe e passa a dedicar a ele um verdadeiro culto. Entusiasma-se quando ele se torna rei 8 anos depois, em 1928, mas fere-se irremediavelmente quando ele, depois de tentar liquidar por completo com as reformas liberais, é destronado pelo seu irmão, Dom Pedro, o primeiro do Brasil, que seria o quarto de Portugal. Mandado ao exílio Dom Miguel, o velho Jacinto não se conformou, não pôde mais ficar no país ingrato que exilava o seu rei, e partiu ele também para o exílio, ou seja, foi para Paris. O que se dá nessa parte aqui também tem uma forte relação com a Guerra Civil Portuguesa, que aparece também no livro Viagens da Minha Terra. Em Paris, ele vai para um palacete, no número 202 da Avenida dos Campos Elíseos. Lá ele cria o filho dele, chamado de Jacinto, na verdade, que depois da morte do pai, continuou a viver em Paris para não ter que enfrentar o desconforto da viagem de volta. Jacinto, cada vez mais adoentado, não quis ir tratar-se no campo, ficou em Paris e casou com a filha de um português. Quando ela teve o primeiro filho, Jacinto já havia morrido há 3 meses. Isso em 1852. E o filho, que também se chamou Jacinto, será a figura principal do livro A Cidade e as Serras. Jacinto é chamado por Zé Fernandes de o príncipe da Grã-Ventura, por ser sadio, belo, rico. Eles se conheceram na faculdade. E Jacinto, que continuou morando no 202, é um grande entusiasta da cidade, das tecnologias, do progresso. E ele fala que a suma ciência multiplicada pela suma potência é igual à suma felicidade, ou seja, o progresso, a ciência, a tecnologia é a razão da felicidade. Então, um certo dia, Zé Fernandes viaja por 7 anos e ao retornar encontra a casa de Jacinto tomada por engenhocas e novas tecnologias encontradas pela França. Com o tempo, Zé Fernandes começa a reparar que Jacinto já não se sente mais feliz, ele se entedia com tudo aquilo. Ou seja, tudo é muito complicado com aquele monte de tecnologia, é tudo difícil, uma infinidade de escovas de cabelos de tipos diversos, instrumentos de banho, possibilidade de escolher a temperatura da água entre 0 e 100, toalhas de diversos tecidos. Tudo torna um suplício viver nessas condições.
E a vida do Jacinto é atormentada por compromissos, chamadas, ocupações incessantes, telegramas, visitas. E isso tudo é tedioso no fim. São intermináveis chateações que pontuam a vida dele em decorrência de um pequeno acidente em seu banheiro que aconteceu um dia. Certo dia, um escravo dele, um negro, servo, não exatamente um escravo, ele sofreu uma queimadura no banheiro e isso acabou que todo mundo na cidade queria saber o que tinha acontecido e foi muito ruim aquilo. Em seguida, temos o episódio do jantar, que demonstra a situação de Jacinto e da sociedade da época. São amantes, é tudo uma questão muito de aparência, de sociedades, e acaba tornando tudo extremamente complicado. E esse capítulo é muito importante ser lido, é o capítulo 4 do livro, que fala dessa situação do jantar, em que o Jacinto tenta usar a engenhoca dele para trazer a comida, e a comida fica presa, e todo mundo fica tentando pescar a comida para conseguir comer. Então mostra que a tecnologia, na verdade, às vezes torna tudo muito mais complicado. E logo em seguida, depois do jantar, o Jacinto recebe a notícia que sua propriedade em Tormes, no interior de Portugal, tinha sofrido com uma tempestade e acabou desabando uma igrejinha rústica do século XVI, onde jaziam sepultados os avós de Jacinto desde os tempos do rei Dom Manuel. Então Jacinto começa a ficar preocupado e ele pede para que seja reformado o lugar. Nisso, ele também começa a promover uma reforma geral na sua própria casa, depois de todos esses estragos, acontecimentos, o servo queimado, o jantar, mas continua entediado e o Grilo, que é esse servo, diagnostica que a sua excelência sofria de fartura. Então o Zé Fernandes convida Jacinto para um passeio por uma região mais afastada da cidade. E nisso, Jacinto, depois de demorar um pouco para aceita e se encanta pelo mundo mais simples. Chega à pequena conclusão que talvez a cidade fosse uma ilusão perversa. Então, o Zé Fernandes acaba viajando e, ao retornar para Paris, encontra Jacinto ainda mais entediado e ele acaba decidindo ir para Tormes, ou seja, para o interior lá de Portugal. O Zé Fernandes acaba se espantando muito e fica sabendo que o motivo que levou Jacinto a essa decisão era o desejo de estar presente à transladação dos ossos de seus antepassados, agora que a capela da sua quinta em Tormes tinha sido reconstruída. Então o Jacinto acaba convidando o Zé Fernandes para a viagem. O amigo, que é o Zé Fernandes, acaba dizendo que lá ia ser muito desconfortável, não tem muita tecnologia, acaba sendo complicado, é só habitada por criados. Então o Jacinto decide enviar parte das suas coisas, suas tecnologias, para Portugal para minimizar esse desconforto. Depois de enviar tudo, volta a ficar triste, entediado com a vida de Paris. Então, na véspera da partida, Jacinto decide dar um passeio por Paris para se despedir e acaba concluindo que é muito grave deixar a Europa. Isso também é uma visão, é uma ironia do essa de Queiroz, como se Portugal não fizesse parte da Europa. Isso ele está criticando, dizendo que Portugal era um lugar muito atrasado, que não acompanhava a Europa em si. Mas no fim, o Jacinto acaba indo para Tormes. Na ida para Tormes, tudo sai diferente do planejado, as malas se perdem, só restam as roupas do corpo. Mas o Jacinto chega em Portugal e se encanta. Pela primeira vez em tempo, sente fome e come com gosto. Ao chegar em Tormes, tem a decepção que ninguém o foi buscar e ele acaba indo até sua propriedade no lombo de um animal emprestado. Chegando lá, mais decepções, as reformas não estavam concluídas e estavam muito lentas. E nada da sua mudança havia chegado. Acaba passando pela situação difícil de ter que dormir no chão, camas improvisadas e tudo mais. Nesse meio tempo, Zé Fernandes viaja para sua quinta e promete mandar roupas e coisas para o Jacinto. E
tinha combinado e Jacinto disse que ia para Lisboa. Então o Zé Fernandes telegrafa para lá e descobre que Jacinto nem tinha saído de Tormes. E quando Zé Fernandes vai para Tormes, encontra um Jacinto renovado. Nisso, Jacinto começa a se apegar muito ao campo, com a simplicidade, e começa a pegar como se apegou à cidade, e planeja reformas. Entretanto, um auxiliar dele, nesse lugar, começa a impedir ele que realize essas reformas, que iam dar muitas dívidas e coisas. Mas o Jacinto ele começa a ter essa tomada de consciência social, e pessoas começam a relacioná-lo com Dom Sebastião, outros relacionam ele com Dom Miguel, já que seu avô era relacionado com ele. Mas, no fim, o que se dá é que Jacinto tem essa consciência social e ele começa a mudar a vida no campo. Começa a equilibrar o progresso e a simplicidade. No aniversário de Zé Fernandes, ele acaba indo para Guiães e conhece a Joaninha, que é prima do Zé Fernandes, e se casa com ela. De volta em Tormes, eles revitalizam toda aquela vida no campo e constroem o que o Zé Fernandes chama de o Castelo da Gran Ventura. É isso aí, esse é o livro A Cidade das Serras, uma grande obra da literatura portuguesa. E então, muito obrigado por assistirem e bons estudos.